Olá, pessoal! Nesta nossa análise de hoje, vamos mergulhar num problema que afeta todo mundo. Sabe aquela sensação de que os nossos sistemas modernos de conhecimento estão literalmente entrando em colapso? Pois é. Diante de tantas crises complexas se atropelando hoje em dia, os métodos tradicionais simplesmente não dão mais conta do recado. Para entender exatamente onde esse motor intelectual fundiu e por que aquelas velhas certezas científicas parecem estar desmoronando, a gente vai juntar as ideias de dois verdadeiros gigantes do pensamento, Michel Foucault e Edgar Morin. Juntos, eles entregam as ferramentas perfeitas para decodificarmos a nossa atual fratura do conhecimento. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente começa entendendo essa crise da racionalidade, depois passa pela arqueologia do Foucault, entra no pensamento complexo do Morin, dá uma olhada em como as ideias deles concordam e discordam e, para fechar, trazemos tudo isso para o nosso mundo atual. Então, começando pelo ponto número 1, a crise da racionalidade moderna. Logo de cara, tem uma pergunta que não quer calar. Por que ter mais informação não significa nem de longe ter mais compreensão? É um paradoxo em tanto, não é? Pensa só, a gente tem supercomputadoras no bolso processando terabytes de dados num piscar de olhos. Nunca tivemos tanta capacidade técnica em toda a história da humanidade. Mas, ironicamente, a gente sofre mais do que nunca para concordar sobre fatos muito básicos, seja sobre a saúde pública ou o clima. É uma paralisia total. O acesso livre aos dados simplesmente não clareou a nossa visão de mundo. A informação explodiu, sim, mas a nossa capacidade de juntar as peças do quebra-cabeça meio que atrofiou. E os sintomas dessa atrofia estão por toda parte. A expansão descontrolada das redes digitais, as emergências climáticas acelerando, a fragmentação bizarra do debate público e até aquela confiança na ciência tradicional balançando. Tudo isso não é coincidência. São sintomas diretos de um jeito de pensar fundado na separação e na linearidade. Por séculos, a ciência moderna acreditou piamente que se a gente dividisse o mundo em pedacinhos cada vez menores e entendeu todo de forma perfeita. Só que a realidade atual escancara que essas respostas lineares falham feio quando os problemas são totalmente embolados e caóticos por natureza. O que nos leva ao ponto número 2, Foucault e a arqueologia. Para escavar a raiz dessa falha, entra em cena o Michel Foucault, quase como um historiador da racionalidade. Lá no livro A Arqueologia do Saber, de 1969, ele trouxe uma ideia central chamada formação discursiva. Basicamente, ele pega aquela visão reconfortante de que a ciência é só uma marcha pacífica rumo a uma verdade intocável e vira isso do avesso. Para ele, uma ideia não vence só porque é a mais lógica ou a mais pura. Ela ganha o carimbo de verdade porque o momento histórico permite. Ou seja, o que a gente acha superracional hoje é ditado por sistemas e regras invisíveis da nossa época. O saber não cai do céu, ele é fabricado nas engrenagens da própria história. O pulo do gato aqui é entender que nós não somos criadores absolutamente independentes do nosso próprio conhecimento. O jeito que a gente pensa depende 100% das redes institucionais que nos cercam. Hospitais decidindo o que é doença, prisões definindo o que é crime, universidades batendo o martelo sobre o que é ciência de verdade. E olha, essas instituições não são só depósitos passivos de saberes. Elas participam ativamente do jogo. Elas criam as regras, excluem os discursos indesejados e moldam o que é autorizado a ser chamado de razão. O conhecimento, no fim das contas, é um efeito inevitável das relações de poder que rolam nos bastidores da sociedade. Legal, agora vamos para a parte 3, Morin e o pensamento complexo. Agora, a nossa lente muda. Se o Foucault é o historiador escavando as raízes do poder, o Edgar Morin surge como o arquiteto tentando reconstruir a nossa forma de pensar. O grande alvo dele é o que ele chama de paradigma disjuntor-redutor. Nome complicado, mas a ideia é simples. É aquela mania persistente da ciência moderna de fatiar a realidade. Sabe aquela medicina clássica que é genial ao tratar o fígado de um paciente, mas que ignora completamente a saúde mental, o ecossistema emocional ou a rotina daquela pessoa? É isso. A hiperespecialização cria mentes brilhantes em nichos minúsculos, mas gera uma cegueira assustadora para o todo. Separar à força o que deveria estar junto faz a gente perder o rumo diante de problemas multidimensionais. E para combater essa fragmentação que nos engessa tanto, o Morin propõe o que ele chama de conhecimento pertinente. Mas atenção aqui, o pensamento complexo não é uma fórmula mágica, nem um novo dogma de autoajuda intelectual para resolver tudo fácil. É, na verdade, uma exigência tática, de sempre colocar a informação no contexto certo e aprender a suportar a ambiguidade, sem tentar reduzi-la ao absurdo. O arquiteto Morin lembra que a gente tem uma natureza bioantropológica. Quem faz o conhecimento é o ser humano,
com biologia, cultura, emoção e ecologia tudo misturado. Pensar de forma complexa é religar os pedaços que a ciência tradicional rasgou ao meio. Passando agora para a parte 4, convergências e diferenças. Apesar de operarem em registros tão diferentes, o ponto onde essas duas mentes brilhantes se encontram tem uma potência enorme. Juntos, eles rejeitam com todas as letras a ilusão de uma racionalidade neutra e perfeitinha. Eles não engolem a ideia de um sujeito isolado e puro no mundo. Eles criticam pesado essa divisão do saber em caixinhas trincadas e fogem de qualquer modelo autoritário que tente abraçar o mundo inteiro em uma teoria sem falhas. Essa base de demolição conjunta é fundamental para enxergarmos a nossa bagunça atual com mais clareza. Mas as diferenças estruturais entre eles formam um contraste fascinante, que só aprimora a nossa leitura. O Foucault atua como aquele historiador cético que invade os arquivos do poder. O objetivo dele é problematizar a legitimidade e mostrar que nós somos só um efeito dessas forças históricas. O Morin, por outro lado, é o reformador visionário. Ele foca em consertar o pensamento, religando as disciplinas e afirmando a nossa realidade biológica. Então, enquanto Foucault tira a máscara de como a gente veio parar nesse labirinto conceitual, o Morin tenta desenhar um mapa cognitivo para a gente conseguir sair de lá e lidar com o futuro. E finalmente chegamos à seção 5, o conhecimento no mundo atual. Se a gente pegar aquela lente histórico-institucional do Foucault e apontar para o mundo digital de hoje, o cenário fica bem revelador. Hoje, os algoritmos e as gigantes de tecnologias são as nossas novas instituições invisíveis. Exatamente como as antigas universidades validavam a razão, agora é o código dos feeds das redes sociais que dá as cartas. Eles ditam o que é crível, organizam o que tem legitimidade e filtram a circulação dos discursos de um jeito implacável. Não tem como negar, a nossa busca por verdades hoje é inteiramente moldada por essas arquiteturas corporativas de engajamento. E aqui entra uma ironia bem pesada. Ter literalmente toda a informação do universo na palma da mão não transformou a humanidade num poço de sabedoria. Olhando sobre a ótica do Morin, essa circulação massiva e sem filtro de dados muitas vezes só gera uma dispersão cognitiva. Com tudo acontecendo ao mesmo tempo no meio digital e os eventos se atropelando, a mente humana simplesmente entra em parafuso. A gente acaba trocando uma compreensão rica e profunda por simplificações extremas e polarizações do tipo nós contra eles. Sabe por quê? Simplesmente porque é muito mais fácil de processar. A emergência climática é o exemplo perfeito e mais urgente desse impasse global. É um problema colossal que simplesmente zomba das antigas fronteiras das disciplinas. Não dá para resolver o aumento da temperatura isolando a física, cortando a economia ou ignorando a cultura. Exige desesperadamente o pensamento conectado do Morin para entender o todo. E, ao mesmo tempo, escancar as velhas disputas do Foucault, provando que o clima não é só um dado empírico neutro, mas uma gigantesca batalha política e discursiva para ver quem tem a autoridade final para ditar o que a sociedade global deve fazer. Tudo isso leva a gente a uma constatação dura, mas totalmente inevitável. A crise de conhecimento contemporânea é, na sua essência, a incapacidade desses nossos velhos modelos fragmentados de entenderem um planeta onde tudo é altamente interdependente. Tentar navegar no século XXI, usando o manual de instruções rígido do passado, é a receita exata para a paralisia e para o colapso que a gente presencia todos os dias, tanto na esfera pública quanto no meio ambiente. Para concluir a nossa análise de hoje, fica aqui uma grande provocação para a gente pensar. Se essas disciplinas fechadas falham espetacularmente diante de eventos globais, e se as antigas instituições perderam o controle da narrativa para caixas pretas e algoritmos digitais, como é que a própria produção do conhecimento vai precisar se organizar para sobreviver a essa hipercomplexidade da nossa era? A resposta para isso é o que, sem dúvida, vai definir o futuro da nossa própria racionalidade.